Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Boa noite, meus queridos ouvintes, internautas. Deixa eu baixar um pouquinho o volume, que está no limite do limite. Hoje, no nosso programa da Alquimia da Alma, nós vamos continuar o assunto que nós estávamos fazendo sobre as leis espirituais, ok? Se você quiser fazer alguma pergunta, você entra na nossa fanpage. Você também pode entrar na Rádio Alquimia, no Skype também, da Rádio Alquimia, na fanpage, no grupo Rádio Alquimia e também no e-mail alquimiaradio@gmail.com. Vamos falar sobre as leis, algumas leis, ok? E vamos falar as 7 leis espirituais baseado no livro das 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra. Nós vamos falar algumas daquelas leis que você também, é interessante que ele tem um vídeo muito interessante mostrando e falando dessas leis também, ok? Então vamos começar com a lei da potencialidade pura ou lei da unidade. A lei da potencialidade pura é aquela que é o retorno da nossa consciência divina e das infinitas possibilidades. A gente fala que é o não manifesto, né? Não é o mundo não material, sem forma, sem dependência exterior, apenas a consciência do eu, desnuda de julgamentos, aqueles julgamentos que, de acordo com as nossas experiências, que ficaram encobertos com essas experiências, condicionamentos, identificações, uma matéria através da formação do ego. Então, através da identificação com a potencialidade pura, nós acessamos a criatividade divina dentro de nós e acabamos revelando que podemos agir sob a inspiração divina e também podemos co-criar uma realidade para nós bem harmônica ao nosso redor, sem ficar na dependência das pessoas, sem ficar esperando que as outras pessoas façam, realizem aquilo que nós temos condições de fazer. Essa é o potencial que você tem. Eu sou um ser único, eu sou uma unidade dentro desse universo e eu tenho potencial para fazer as coisas que é necessária. Quando você acessa a potencialidade pura, ela facilita a realização das suas intenções. Porque você não fica em conflito com aquilo que você deseja e aquilo que você é. Então eu estou utilizando o potencial que tenho para conseguir e realizar o que eu tenho a realizar. Um exercício que você pode fazer para que você ative essa potencialidade pura é bem simples. Você tem que reservar alguns minutos do seu dia para você ficar em silêncio.
Então você vai aquietar a sua mente, seus pensamentos, seus anseios. E aí você vai descobrindo a paz que existe dentro do seu silêncio, bem dentro de você, dentro da sua serenidade. E a sua serenidade, ela vai trazer para você esse silêncio. É uma troca. Existe paz no silêncio e o bem que a serenidade lhe trará. Então você vai aquietar a sua mente. Como você pode fazer? Praticando a meditação, sempre que você puder. O não julgar no seu dia a dia também. Não julgar as pessoas. Você viu, você já está falando alguma coisa, você já está julgando a pessoa. Quando nós nos desprendemos de julgar as pessoas, nós nos tornamos independentes do mundo material. E é aí que a gente começa a realizar, materializar. Por quê? Porque nós utilizamos o nosso potencial, aquilo que é bem dentro da gente, para fazer, para realizar. Ok? Então, essa lei, ela acaba fazendo com que nós descobramos aquilo que é mais potente dentro de nós. Ok? E essa lei, ela faz com que nós acabamos sendo um ser único. A gente descobre também não só o nosso potencial, mas também a nossa unidade, quem nós somos. Ok? Uma outra lei interessante, e eu vou comparar depois essas leis com as leis da Índia, tá? Que são 4 leis muito simples e simples até de serem aplicadas. Ok? Eu estou vendo aqui na internet, é muito interessante. Essas leis são muito simples mesmo. Mais do que as nossas, né? Nossas leis espirituais. A segunda lei é a lei da dádiva. Essa segunda lei, entre as 7 leis espirituais do sucesso, ela fala da nossa existência, que a nossa existência é baseada na troca de energia. É a onda que permeia todo o universo, é circulada através da nossa consciência e da potencialidade pura. A lei da dádiva, ela se assemelha com a vibração que a sua alma tem de liberar as pessoas, de você não entregar atitudes positivas de amor. Se você não tiver isso, você não vai receber de volta. E assim vale para tudo. Eu dou o que eu recebo. Quando você prende algo para você, o universo fará o mesmo. Empreender algo que ele poderia te dar e o que você estaria esperando. O universo se expande quando você tem amor e abundância e te traz a prosperidade. Portanto, aquela frase que a gente escuta, né? É dando que se recebe, ela faz todo sentido. Da mesma forma, o ato de ter gratidão pelo que se recebe tem a mesma importância. É uma dádiva que nós recebemos. A gratidão pelo que recebemos da vida, ela nos coloca em harmonia com Deus e acaba criando mais situações semelhantes. Você já percebeu isso?
Quando você dá alguma coisa para alguém, você recebe. E não é que você vai receber daquela pessoa. Você vai receber de outras pessoas ao seu redor. Presta atenção. Você acaba vendo, quando você é grato às coisas, às situações que acontecem, e você tem um entendimento, você muda toda uma história. Você muda toda uma direção. Você muda simplesmente. Então comece a agradecer mais todas as coisas que você recebe. Seja de quem for, do universo, das pessoas, não importa muito. Mas seja de quem for. Gratidão. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a fazer nada. Falha. Sou grato. Agradeço. Ok? Um exercício para você ativar isso, a lei da dádiva, é quando você pratica o ato de ajudar a quem precisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, quem for. Pode ser uma oração, um pensamento positivo, um cumprimento ou qualquer atitude boa que uma boa intenção, e aí você percebe que vai criar prosperidade em toda a sua vida, à sua volta, e você vai receber essa vibração semelhante do universo. Pratique a lei da dádiva. Ok? Dar e receber é muito bom. Tem pessoas que não sabem receber, então também precisa aprender a receber. Tudo faz parte de uma troca. Tudo faz parte de estarmos na mesma energia. Ok? A terceira lei é a lei da causa e efeito. Dentre essas 7 leis espirituais do sucesso, essa lei de causa e efeito, ela está relacionada basicamente, aí está baseada nas nossas escolhas. Toda ação ou escolha tem uma consequência na mesma proporção. A nossa vida, ela é feita de escolhas o tempo todo. E na maioria das vezes, nós escolhemos inconscientemente algo, mas que acarreta um efeito na mesma proporção que a gente escolhe. A decisão é sempre nossa, mas muitas vezes nós escolhemos algumas reações baseadas nas nossas memórias condicionadas. Se alguém nos oferecer, por exemplo, alguma coisa, nós somos reativos em nos sentir ofendidos, mas escolhemos isso, ok? E o segredo é observar nossas escolhas, principalmente as compulsivas, para que acendamos uma luz em nossa inconsciência. A escolha pela prosperidade vai te fazer mais próspero. A escolha pela paz vai te trazer situações de paz. Mas aquelas escolhas que nos geram desconforto e sentimentos ruins, negativos, elas vão trazer isso também. A lei da causa e efeito. Eu faço e eu recebo aquilo que eu faço. Então, cuidado, presta atenção com aquilo que você está fazendo. O exercício para você ativar essa lei da causa e efeito, comece a observar as suas escolhas diárias, que até então elas eram inconscientes. E comece a trazê-las para a consciência. Vai analisando se as escolhas te geram conforto ou desconforto. Sente a reação do seu coração em relação às suas escolhas. Existe uma divindade dentro de nós que nos guia através do coração e de sua vibração. Então comece a perguntar se a escolha lhe fará bem ou mal. E comece a desenvolver essa habilidade e tomar decisões
assertivas com base na intuição do seu coração e não em condicionamentos automáticos da mente. Ok? Outra lei que também vale a pena falar é a lei do menor esforço. Às vezes a gente batalha tanto, faz e não consegue nada. Então a quarta lei, dentre essas 7 leis espirituais do sucesso, ela é composta pela aceitação, responsabilidade e distanciamento. A aceitação dos fatos, situações como elas são e não como você gostaria que fosse no momento. E tudo que vivemos, existe uma razão de ser, uma razão da gente viver. E a gente não pode rejeitar as situações, pois nós as criamos de alguma forma. Quando a gente resiste, a gente sofre, a gente está usando a nossa energia de uma maneira negativa. A responsabilidade é nossa responsabilidade. Então, a gente tem que ter a atitude de não se culpar. E não culpar ninguém por aquela situação, aquela atitude. Quando você faz isso, você começa a abrir a energia da criatividade do seu ser e começa a resolver as situações. Começa a enxergar os problemas. Começa a diminuir uma distância entre uma ausência e a maneira você tem que convencer os outros. Para com isso. Baseado em seus conhecimentos e crenças, você quer fazer o outro pensar da mesma maneira e fazer da mesma maneira. E aí você está fazendo um esforço. E a lei do menor esforço é aquela que você deixa as coisas fluírem. Quando a gente vive sem ter que provar nada, ou convencer alguém de alguma coisa, nós acabamos nos libertando para criar uma vida despretensiosa de resistências exteriores. Sem ter que ficar malhando em ferro frio, né? Batendo numa pedra. Essa liberdade, ela nos deixará em paz, em harmonia com Deus, com a natureza, com o universo. Para quê? Para a gente criar a nossa realidade da maneira que a gente quiser, sem esforço. Por isso que é a lei do menor esforço. Tem coisas que a gente não precisa se esforçar, não precisa bater a cabeça para fazer. Um exercício para você fazer isso, a lei do menor esforço, é assim: aceite as suas situações que ocorrem sem culpar ninguém, inclusive você. As pessoas ficam se cobrando tanto, para de se cobrar. Então, aceita a situação sem culpar ninguém e nem você. Agindo assim, você vai abrir espaço para a consciência divina interior agir da melhor forma. Cada problema tem uma oportunidade de crescimento no mesmo tempo. Sabendo disso, a gente pode aproveitar os problemas para nos elevar, como falando assim, é problema? Não, é aprendizado. Então começa a se desprender, principalmente da necessidade de você ter que convencer os outros. O seu ponto de vista não deve ser confrontado com o de ninguém. Economize as suas energias e as suas resistências. Para de ser turrão, para de ser resistente, para de querer ter razão em tudo. Deixa as coisas fluírem sem muito esforço. É interessante porque eu estava procurando algumas certidões pela internet. E exatamente agora, quando eu soltei algumas coisas, começaram a me mostrar como que eu poderia fazer aquilo de uma outra maneira. Então, às vezes nós não enxergamos, então a gente é resistente. Não, tem que ser assim, aqui e assim. Não, faz diferente. E você vai ver que as coisas começam a acontecer diferente. Esteja aberto para as respostas. A outra lei é a lei da intenção e do desejo. Essa quinta lei, ela é baseada no princípio que tudo é energia e informação. A formação material que enxergamos tem a origem naquela energia condensada.
E o universo é um campo quântico de infinitas possibilidades. E nós podemos influenciar esse campo através da nossa intenção e dos nossos desejos. O que difere um ser do outro é o conteúdo de energia e informação que ele carrega dentro do seu corpo. Nós temos o poder de manipular as energias e as informações existentes do todo, através dos nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas memórias, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então imagina quanto poderoso nós, seres humanos, nós somos. E nós ficamos batendo às vezes na mesma tecla. A nossa consciência, que é a potencialidade pura, que é a primeira lei, ela pode alterar o estado de energia e da informação que existe no nosso corpo. Sabe qual o corpo? O corpo quântico, que é aquele de ondas de energia. E aí, vai influenciar o estado de toda a energia que está ao nosso redor. Já que o vácuo quântico permeia tudo que está interligado e é atraído pela mesma qualidade de energia, nós conseguimos mexer isso. A transformação dessa energia é informação que nosso campo quântico tem, e através dele, da nossa intenção, da nossa consciência, que vai sendo alterado. A atenção tem o poder de transmitir a energia e a intenção desprendida sem preocupação e sem ansiedade, tornando uma vibração mais potente. Então, aquiete os seus pensamentos, as suas emoções. Comece a observar a paz que existe dentro de você, dentro do silêncio, dentro desse momento. E você vai estar dando abertura para todo esse estado natural de ser. Nós queremos conduzir, nós queremos segurar, nós queremos muitas coisas que acabam atrapalhando o fluir. Acaba atrapalhando a intenção, o desejo. Tenha uma intenção desprendida do que você quer nesse seu espaço, sem julgamento. Mas uma coisa que você tem que fazer também é confiar na manifestação do poder criador do universo e não se prenda. Quando você se prende, você corta essa realização. Confie no seu poder co-criador de manifestar o que sente e vibra. Com toda a atenção, a intenção desprendida, sem crenças. Viver o presente confiante. No quê? Na semente que você está plantando. Porque tudo germina no tempo certo. Presta atenção. Faz um exercício com isso. Essa lei da intenção e do desejo. Faz uma lista e tem uma intenção criadora ao ler. Então você faz a lista e começa a ler como se aquilo já estivesse sendo realizado. Você pode fazer isso antes de dormir, ao acordar, mas assim, faça sem desprendimento, sem expectativa. Se desprende das expectativas. Apenas confie. Confia no que você acabou de ler, no que você acabou de criar. E deixa o universo agir. Vibrando as realizações através do que você intencionou com sentimento. É como se você vivesse aquilo que você está falando, você sente aquilo que você está falando. Você vive aquilo que você está falando, que você está idealizando. São os seus desejos. Nunca duvide. Quando você duvida, você quebra toda essa sintonia. Porque o plano cósmico, ele age de forma harmoniosa e com sabedoria infinita de Deus.
faz a sua parte. Comece a praticar todas essas leis. A próxima lei, você viu que tem uma sequência, uma liga com a outra. É a lei do despreendimento. Essa lei refere-se ao conhecimento e entendimento da incerteza. Bom, nós falamos anteriormente que o universo é formado por infinitas possibilidades. E o que aprisiona essas possibilidades é a busca pela certeza em tudo que nós vivemos. É que nem uma leitura de carta. As pessoas vêm e falam, mas isso vai acontecer mesmo? Vai depender daquilo que a pessoa, das atitudes que a pessoa agiu. Você pode mudar, então uma leitura de carta não é 100%. Você muda se você muda suas atitudes, você muda a sua maneira de ser, você muda aquele resultado. Quando a gente busca a certeza, nós temos um acesso finito, restrito ao passado e ao presente. Mas o futuro é incerto, por isso que eu falei que você pode mudar as coisas. E se não compreendermos que a incerteza é benéfica, por quê? Porque abre infinitos caminhos, infinitas possibilidades de resolver algumas situações, de um problema, do que for. E para resolver de uma forma criativa, a mais criativa possível. Quando a gente desprende e a gente confia na incerteza, nós agimos com fé e damos oportunidades para viver livres, desprendidos de expectativas e anseios, mas aproveitando cada segundo do momento presente. Como parte assim da incerteza criadora e perfeita. Então nós não devemos nos prender a uma resolução ou a um só caminho. Como agora eu estava procurando uma coisa, eu estava indo só por um caminho, mas existem vários outros. Não tem só um local para eu ir buscar. Tem outros locais que eu posso também. Então comece a abrir o espaço para a sua consciência infinita agir com várias possibilidades. Tudo é possível para atingir o seu desejo, para você conseguir aquilo ou para você cocriar também uma situação. Como que você faz isso? Basta sentir, crer e desprender. Solta. Quando pensamos e sentimos com apego material, aquilo que a gente quer, o que for, nós estamos sofrendo influências do ego, que é limitado, é buscador de segurança, em algo que não existe no agora. A consciência do eu verdadeiro, ela é sábia, ela é poderosa. O poder de ser está em aceitar a incerteza como uma liberação do ego. Muitas vezes é doentio. Não é fácil você soltar as situações. Soltar relacionamentos. Soltar para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Se desprende daquilo que não faz parte da sua vida, que não é seu. Se desprende, simplesmente. Aceite o dia de hoje. Um exercício para você fazer é simples. Aceite o dia de hoje como ele é sempre, sem resistências. Não crie expectativas de como as coisas deveriam ser, melhores do que são. Apenas seja livre para ser quem você é. Agora, desprenda do ego insatisfeito que busca a fuga no agora. Inclua o princípio da incerteza como uma bênção, pois a boa vontade em aceitá-la irá manifestar a fonte de soluções infinitas, disponíveis no universo e o que age conforme seu desprendimento e vibração. Ok? Outra lei, a sétima lei, que é a lei do Dharma, ou da finalidade de vida, é uma das últimas leis que o Deepak Chopra fala. Qual é a finalidade dessa lei? A finalidade da vida pode ser entendida como uma missão da sua alma. Então você tem que descobrir o seu eu superior e saber qual o talento que ele tem. E utilizar este talento para a sua própria satisfação e para o bem da humanidade. Todos nós sabemos, nós somos seres espirituais
habitando um corpo físico. Estamos aqui com um propósito. O acesso a esse propósito vem do autoconhecimento, desenvolvendo a percepção de Deus em você. Descubra o talento que você já tem em si próprio, mas que está encoberto pelo medo, ego, expectativas ligado ao plano material. A partir daí, você começa a se perguntar como você pode ajudar as pessoas com o seu talento. E como você pode fazer, o que você pode fazer pela humanidade através do seu dom nesse momento. Você começa a criar um fluxo de prosperidade na sua vida, vivendo harmonia em seu ser. Um exercício para você treinar isso, descobrir o poder do ser que dá vida ao seu corpo, dando-lhe atenção no silêncio. Vai meditar, aprofunde-se na serenidade existente na alma, porque a partir desse ponto você pode seguir consciente de sua missão. Faça uma lista de coisas que você gosta de fazer e que se sente bem, e que pode utilizar para o bem da humanidade. Pergunte-se o que pode fazer para ajudar as pessoas. As respostas são essenciais para descobrir sua verdadeira finalidade na vida. Eu indico para vocês lerem em relação a essas 7 leis espirituais do sucesso, que é do Deepak Chopra. Elas são direcionadas para quê? Para alcançarmos a realização espiritual e material. Então você tem que perceber aquilo que você quer realizar, o que você deseja, o que você tem que transformar dentro de você e começar a investir em você. Na espiritualidade, que é a nossa condição, né? A primeira coisa que nós temos, vivendo o presente, vivendo com abundância. Paralelo a isso, eu estava pesquisando sobre as leis e foi muito interessante, porque eu achei as leis espirituais ensinadas na Índia. Então eles se baseiam em 4 leis. Primeira lei: a pessoa que chega é a pessoa certa. Ou seja, ninguém chega nas nossas vidas por acaso. Todas as pessoas que nos rodeiam, que interagem com a gente, estão ali por algum motivo. Para nos fazer aprender e avançar em cada situação. Você vê como é simples? A gente complica tanto, né? Então todas as pessoas que chegam até nós, que estão perto de nós, elas têm uma função. Por algum momento é que a gente precisa aprender alguma coisa. Ou é ter paciência, ou é ter mais perseverança. A gente acaba aprendendo alguma coisa. Ok? A segunda lei indiana, né, que são os ensinamentos espirituais indianos, diz o seguinte: o que acontece é a única coisa que podia acontecer. Interessante, né? Nada, absolutamente nada do que nos acontece em nossas vidas poderia ter sido de outra maneira. Nem sequer um detalhe mais insignificante. Não existe aquilo de você falar, se tivesse feito tal coisa, teria acontecido tal coisa. Isso são premissas. É um raciocínio lógico. Então, aquilo que está acontecendo comigo é porque eu tenho que passar, é porque eu tenho que vivenciar, é porque eu tenho que saber, eu tenho que fazer. Ok? Comece a simplificar a sua vida. E veja o que você pode fazer. Veja o que acontece na sua vida. A terceira lei que eles falam é a lei em qualquer momento que comece é o momento correto. Então tem pessoas que falam assim, nossa, eu comecei a estudar tarde. Não, ela estudou naquele momento que tinha que ser. Então, tudo começa no momento certo. Nem antes
e nem depois. Quando nós estamos preparados para que algo novo comece em nossa vida, aí então começará. O que aconteceu foi o que pôde acontecer. E teve que ser assim para que aprendêssemos essa lição e seguíssemos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossas vidas são perfeitas, ainda que a nossa mente, o nosso ego, resistam e não queiram aceitar. Então é aquele casamento que você passou, foi o momento certo, aconteceu da maneira que você tinha que acontecer. Aquele emprego que você não teve ou que você saiu, aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Aquela promoção, aquelas coisas que às vezes não acontecem, é porque não era o momento, você não estava preparado. Então começa a pensar de uma maneira mais simples, para você poder realizar e fazer acontecer na sua vida. Outra coisa é a quarta lei. Quando algo termina, termina. É simplesmente assim. Se algo terminou em nossas vidas, é para a nossa evolução. Portanto, é melhor deixá-lo seguir adiante e avançar, já enriquecidos com essa experiência. Aí fazem uma observação, não é por acaso que eu estou lendo essas leis, falando sobre essas leis. Se essa lei chegou à minha vida, a nossas, né, gente? É porque estamos preparados para entender que nenhum floco de neve cai em lugar errado. É que nem as pessoas que falam, né? Principalmente nas consultas. Ele vai voltar. E você fala, você vê que a pessoa não tem condições de ouvir que não vai voltar. Mas você tem que falar. Você tem que se pôr as posições. O que está acontecendo? Quando algo termina, termina. Não adianta ficar chorando por aquele relacionamento. Chorando. Olha, eu chorei muito já, tá? Chorando porque você perdeu um amigo, uma amiga. Chorando porque não é mais daquele jeito. Já foi. Terminou. E as pessoas ainda, muitas pessoas ainda, elas querem de volta pessoas que já passaram pela vida delas, situações, amores que já não são amores. E a coisa não acontece. Porque aquilo terminou? Tinha que ter terminado. Então as pessoas têm que começar a se conscientizar que certas situações elas saem da nossa vida para que nós possamos evoluir. Se aquela pessoa não ficou na sua vida, é porque não tinha como mais ela estar ali. Não tinha mais o porquê dela estar ali. Você não cresce, a pessoa não cresce, existem os atritos, e se você tem que crescer e a pessoa não quer crescer, você acaba empacando, você acaba ficando estacionado no lugar. Presta atenção, gente. Muitas vezes não vale a pena ficar resgatando situações você não vai crescer. Você não vai mudar algumas coisas. Você acaba não evoluindo, você quer retroceder. Ninguém retrocede, todo mundo fica parado na escala da evolução.
Não existe isso, estou subindo o degrau na evolução e eu vou para trás. Não existe isso. Principalmente nas leis espirituais. Essas leis da Índia são maravilhosas, são bem simples, bem compactas e bem decidindo bem, falando bem, mostrando bem. A pessoa que chega acerta, o que acontece é a única coisa que podia acontecer. Em qualquer momento que comece é o momento correto. E quando algo termina, termina. A vida é simples assim. Por que nós não simplificarmos também aquilo que nós fazemos? E existe N, se você procurar no Google e lá na internet, você vai ver N outras leis, as leis que regem a humanidade, o universo, algumas outras leis espirituais que regem não só a humanidade e o universo, mas de causa e efeito, todas aquelas que nós lemos. Comece a estudar, comece a ver, comece a procurar, comece a conhecer as coisas que são mais importantes para o teu eu superior. Nós temos tanto conhecimento, tantas coisas. Eu estava pesquisando outra coisa na internet também e achei um tópico que é assim, sobre 21 verdades sobre evolução espiritual. E é interessante, porque cada um vai colocando as suas conclusões. E aqui ela fala assim, o que chamamos de evolução espiritual nada mais é do que a compreensão das leis naturais que regem o universo e a humanidade. Você concorda com isso? Eu concordo. Porque nós não sabemos tudo, então, quando a gente começa a aprender, as coisas começam a modificar. Outra coisa assim, a evolução é constante. A gente não consegue trancar, barrar ou bloquear o movimento do universo. Tem algumas pessoas que ficam que nem a carta do enforcado, paradas no tempo e no espaço. Mas tudo muda, tudo evolui. Nem que for uma coisinha mínima, acaba a pessoa evoluindo, mesmo ela não querendo. Mesmo ela querendo ficar parada no tempo e no espaço. Se ela ficar parada no tempo e no espaço, ela não tem mais serventia aqui no planeta Terra. Então ela é chamada para o mundo espiritual para ser mostrado, olha, tá vendo? Ó, você não fez isso, tanto que existiam N possibilidades para você poder fazer isso. Outra coisa que é colocada é: Deus não nos oferece necessariamente tudo o que desejamos, contudo, nos proporciona efetivamente tudo o que precisamos para evoluir. É interessante, porque a visão que eu tenho do que eu desejo e do que eu preciso, elas são diferentes. Porque um fala é o eu inferior e o outro é o eu superior. No momento que a gente junta as duas visões, a gente está sintonizado e a gente acaba evoluindo. Outra coisa, o orgulho é um dos maiores obstáculos a serem vencidos. Com certeza, o ego, ele é. Nós temos que doutriná-lo, saber entender, aprender a viver de forma simples, aprender a viver com ele. E mostrar para ele que existem outras maneiras de. Outra posição, você tem uma missão a ser realizada nessa existência e precisa se alinhar a ela. É aquela coisa que foi falado nas leis espirituais indianas. Tudo começa na hora que tem que começar, né? Nem antes nem depois. Nós temos um propósito, nós temos vários propósitos. Não é somente trabalhar. A gente trabalha, faz todas as coisas e também vai evoluindo, não só no material, mas como no espiritual. Então, a nossa missão de alma
é o propósito da nossa existência aqui, por isso que nós viemos aqui. Então nós vamos sofrer vários testes. Presta atenção nisso. Outra posição é a família e as relações em geral. Por exemplo, chefe, funcionário, vizinho, no trabalho, em tudo. São os mais perfeitos cenários que revelam nossos principais aprendizados. Com certeza. Quantas pessoas não sabem lidar com o chefe, ou não sabem lidar com os vizinhos, com o pai, com a mãe, e elas vieram aqui para aprender. Esses são os reais testes. Esses são os verdadeiros aprendizados. Como você vai lidar com essas pessoas? Outra coisa, há um conjunto muito grande de leis universais que regem a nossa existência. Aqui na Terra nós somos submetidos naturalmente a essas leis, todas essas que eu falei até agora para você. Se você compreende essas leis, você se torna sábio e capaz de fazer a sua existência mais leve, sem peso. E acaba contribuindo também para as coisas acontecerem. Você sai da dor, do sofrimento, da crise, do conflito, de doença, de tudo. Isso porque quando você começa a ter consciência espiritual dessas leis e compreender essas leis. Ok? Outra coisa, não existe religião superior à verdade. Quando a gente busca a espiritualidade, a gente vai se aperfeiçoando. A ignorância é o mal da humanidade. Então, as verdades elas são relativas. Às vezes você não precisa de uma religião para você se espiritualizar. Porque a espiritualidade está quando você se conecta com você. E você percebe Deus, e você começa a perceber as leis espirituais. Às vezes uma linha religiosa, ela pode te dar uma segurança para aquilo que você quer. Então, vá em busca daquilo que seu coração diz para você buscar. Ok? A consciência, o maior guia é o seu coração. Amar o próximo como a ti mesmo significa também você ter esse respeito e ser espiritualizado. Outra situação que eles nos colocam é nossa consciência é imortal e nosso corpo físico até pode vir a óbito. Mas nossa consciência é uma energia e energia nunca se perde. Lembre-se que o corpo físico não é tudo. Ele faz parte de quem nós viemos e o que nós viemos fazer estar aqui na Terra. Ok? Então, preste atenção. Veja, sinta as coisas. Ok? Outra coisa, essa busca. Outra situação que a busca é inacessível. E para qualquer pessoa. Não requer grau iniciático. Ok? Você não precisa ter nenhum grupo específico a nada. Então, você pode buscar os seus movimentos, pode fazer as coisas acontecerem e funcionar. Certo? Outra coisa, no universo tudo é cíclico, tudo tem ciclos e as coisas vão acontecendo de acordo com o que é necessário. Então, quando você sabe que é cíclico, seja feliz, porque hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá e a coisa vai rodando, vai rolando. As pessoas vêm, nascem, morrem, levanta, cai, clareia, escurece, esquenta, esfria. E você tem que aprender a conviver com essas coisas naturais. Quando você convive com isso de ser cíclico, você se torna mais sábio e feliz. Uma outra lei, uma outra posição é para toda ação tem uma reação. Por isso, você não é vítima de nada. É aquela, tudo acontece, lembra da lei indiana? Tudo acontece no momento que tem que acontecer, da maneira que tem que acontecer. Então, você pode mudar o seu... você muda você. Quando você muda o agora,
você está melhorando e fazendo outras coisas acontecer. E você acaba moldando o futuro de uma outra maneira. A sua forma de reagir à vida e aos seus acontecimentos podem alterá-lo a todo instante. A vida é cíclica. As nossas reações são diferentes. Uma coisa que a gente fala é orar e vigiar para você não cair nos mesmos erros. Para você conseguir buscar e ter as coisas que você quer. O livre-arbítrio é uma ferramenta que você pode utilizar com sabedoria. A liberdade existe, a reação também. Então lembra, toda ação tem uma reação. Outra posição que eles colocam é: não existem gurus. Você é o maior mestre da sua existência e responsável por sua evolução. As pessoas mais sábias que existem ao nosso redor, elas podem nos ajudar a compreender melhor os nossos papéis. Elas nunca vão executá-los por nós. Então não coloque a sua vida na mão de um guru. Ele vai te ajudar em conhecimento, mostrando algumas respostas, te ajudando nisso, mas as respostas estão dentro de você. Eles podem te ajudar a como chegar lá. Ok? Todos temos a capacidade de influenciar o psiquismo de qualquer lugar e qualquer pessoa. Quando a gente irradia uma intenção positiva, as coisas acontecem. Hoje eu estava lembrando que hoje eu vi um filminho no Facebook muito legal sobre isso. Os sapos estavam pulando e de repente 2 sapos caíram dentro de um buraco fundo, uma vala muito fundo. Aí alguns dos outros sapos voltaram atrás e começavam a olhar para baixo e falavam assim: não adianta pular aqui, está muito fundo, vocês não vão conseguir subir, vocês não vão conseguir. Um dos sapinhos até parou de pular e o outro continuou pulando. E cada vez mais. E eles continuavam falando: não, você não consegue, você não vai subir. E ele pulava cada vez mais forte. Aí teve uma hora que ele pulou e conseguiu sair do buraco. Os sapos que estavam tudo em volta olharam para o sapinho e falaram assim: nossa, parabéns, você conseguiu. Aí o sapinho olhou para eles assim: obrigado por vocês estarem me incentivando. Aí os outros sapos, um olhou para a cara do outro e falou assim: ele é surdo. Aí eles voltaram para o buraco e começaram a incentivar, a mudar a posição. Vai que você consegue pular, você vai pular mais alto. E outro sapinho também conseguiu pular e sair do buraco. Interessante, né? O que não ouvia achou que eles estavam incentivando, então ele se sentiu motivado e saiu do buraco. E aí eles fizeram, porque que escutava realmente, fizeram isso de incentivar, e o outro também saiu do buraco. Então, gente, a gente realmente a gente tem a capacidade de influenciar as pessoas, o psique delas e tudo mais. Então, as pessoas, elas são influenciáveis. Então, seja sempre otimismo. Tenha sempre otimismo para dar para as pessoas. Lembra, é ação e reação. Você dá aquilo que você recebe. E você recebe de volta. Ok? Eu vou falar sobre a agenda. O papel até fugiu. De segundas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h30 e aos sábados, das 9h30 às 13 horas, atendimentos de direcionamentos com as cartas em Santo Amaro. Na Rua Barão de Cotegipe, 78. Quartas e quintas-feiras, nas Perdizes, faço direcionamento, terapia do som, energização, reiki, atendimentos pessoais, por Skype e por telefone também. Ok? Marque a sua consulta de final de ano,
saiba o que você pode, quais são as diretrizes para o ano que se inicia. Dia 13 de dezembro, bênção dos animais, às 15 horas, lá em Santa Amaro. Leve seu animal, é a última bênção do ano. Leve o seu animal, leve uma garrafinha de água. Se você não puder levar o seu animal, porque você vai de ônibus, você não consegue, vai você, faz a ficha do seu animal e você vai passar ele à distância. Eles passam pelos doutores espirituais, então vale a pena você cuidar do seu animal, porque ele cuidou o ano inteiro de você. Vai lá, se você não levar água, sempre tem água para vender, e você vai realmente fazer um benefício para o seu animal, vai estar dando amor para o seu animalzinho, ok? Nesse mesmo dia, dia 13, a partir das 19 horas, eu estarei lá na Conselheiro Rodrigues Alves, falando sobre, dando uma meditação dos mestres, e também vou fazer o ritual da prosperidade cigana e o ritual do amor, lá no espaço, nossa, agora fugiu o nome do espaço, mas é na Conselheiro Rodrigues Alves. Se você quiser, manda um e-mail para mim, que eu te mando todo o flyer, eu te mando como você chegar lá e o que vai ter, toda a programação. Vou estar lá também oraculando, vou ler os oráculos. Neste domingo eu vou estar na Mystic Fair, na stand do espaço chamado Lakshmi. Estarei também fazendo leituras de oráculos também, ok? Lá em Santa Amaro, na semana de 15 a 20, nós estaremos fazendo o encerramento lá da casa do doutor, que é a semana que vem. Eles vão entrar em férias e aí só voltando no dia 5 de janeiro. Nesse final de ano a gente faz o portal, você dá uma contribuição dentro do envelope, passa no portal para pegar boas energias e você se manter nessas 2 semanas que nós estaremos fechados. O plano espiritual, ele sempre trabalha. Só nós, seres humanos, que vamos entrar em férias, ok? Mas as férias a gente continua trabalhando. Eu vou continuar trabalhando, atendendo aqui de quartas, quintas, aqui nas Perdizes, nessas 2 semanas. Qualquer horário você vai me encontrar nas Perdizes e você pode também marcar o seu horário pelo Skype, as suas energizações, você pode marcar e vir. Vou te passar os contatos. Nossos contatos, alquimiaradioweb@gmail.com. Você pode também entrar no Skype da Rádio Alquimia, na fanpage, no grupo do Rádio Alquimia também da fanpage. Você também pode mandar os seus, pedir as informações para o Eventos Profissionais 2010@gmail.com. Pelo celular 011 971869710. Você também vai poder marcar as suas consultas e falar comigo. Tem o meu site que nós estamos atualizando. Quem quiser fazer consultoria, vai lá. Eu faço um orçamento através de um questionário que eu coloquei estamos colocando no site, para você poder entrar o ano de 2015 com uma energia diferente na sua casa. Você fazendo tudo aquilo que você deixou de fazer este ano. Meu site é o www.silvia.caringe, com C, tá? Caringe, arroba nada, esquece o arroba. É o site www.silvia.caringe, com C, .com.br. Lá você vai ver alguns cursos que eu faço. Se você quiser, você entra em contato para poder passar para você todos os endereços, toda a agenda, toda a atividade. No site também vai ter você se inscrevendo para você receber o nosso boletim informativo. Ok? Nosso programa está chegando ao fim, ainda temos uns minutinhos. Então eu vou repetir nossos contatos. E-mail alquimiaradioweb@gmail.com. Você pode falar com a gente pelo Skype, na Rádio Alquimia.
na fanpage no Facebook, também no grupo Rádio Alquimia. Você pode mandar sugestões de temas e fazer suas perguntas também. Você pode mandar os seus contatos nos eventos profissionais 2010@gmail.com, no celular 011 971 869710. Pelo meu site também tem os contatos que você pode deixar seu e-mail. E a promoção é: você fazendo uma consulta de 1 hora, seja por Skype, pessoal, você ganha o mapa da personalidade. Ok? Fique em paz. A semana que vem estaremos aí no dia 17, quarta-feira, com Feng Shui para todos, e 18 com Alquimia da Alma. Espero vocês na semana que vem e tenham um ótimo final de noite. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Alquimia da Alma, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carindi.